Olá, boa noite. Meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome, tá ok? Se hoje em dia vier alguém falando que é apóstolo de Cristo ou coisa tal da Bíblia, é mentiroso. Todavia, hoje eu queria estar falando sobre a salvação unicamente por graça, que é a única salvação que tem por meio da fé. E o que tem acontecido é que existem alguns que não aceitam a salvação por graça e, pior ainda, por não acreditarem, não querem ouvir a palavra da fé, falam que não se pode pregar desse jeito. E, todavia, o apostolado do apóstolo Paulo foi para a defesa do evangelho. A gente vê lá em Gálatas que ele bota bem claramente que todo o tempo ele estava defendendo o evangelho, que tinha falsos irmãos intrometidos no meio desse evangelho, pervertendo o evangelho e querendo perverter a fé de muitos irmãos. E nós vemos em todo caso em Paulo em Roma, em Corinto, ele falando que ele expôs o evangelho para eles, que só quis fazer a mesma coisa, Cristo e esse crucificado. Somente essa era a pregação do evangelho de Paulo. Não era obras de nenhuma espécie. Uma vez que uma pessoa salva, ela deve andar nas boas obras, mas não são as boas obras que salvam essa pessoa. Entenda isso. Boas obras não salvam ninguém. O que você faz ou não faz não te salva. E sim o crer com fé em Cristo Jesus, sabendo que Ele morreu no seu lugar, isso sim te salva. É a tua fé que te salva. Mas mesmo assim, a tua fé não é sua. É dom de Deus. Você não quis crer do nada. Eu quero crer. Não. A palavra de Deus vem tratando muito claramente em Romanos 1, trata do ser humano natural, gentil, que não há nele nada, tratando com o homem pecador. No capítulo 2, tratando do judeu, que já tem um pouco mais de luz, porque eles receberam a lei, eles são os responsáveis da lei. Mas no 3 pega e fala que não há diferença entre um nem outro. Todos nós somos justificados gratuitamente pela fé. Eu vou dar começo nessa leiturazinha que eu quero fazer em Romanos 3, para a gente ver que não há distinção, não há diferença. Todos nós pecamos. Pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que todos, tantos judeus como gregos, todos estamos debaixo do pecado. Aqui o apóstolo Paulo já está botando igualdade. Tipo, ele está falando grego aqui, mas grego, gentil, tanto faz. Nós somos gregos, gentis somos nós. Nós não somos judeus. Então, Deus não vê diferença alguma. Ou seja, todos dois são pecadores, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum, nem sequer um. Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente fizeram inúteis. Não há quem busque, não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Então, nós vemos aqui que não tem. Aí tu fala que, eu busco a Deus, eu estou indo buscar a Deus. Se você não receber o amor de Deus, a fé, o dom da fé, para você entender, você não vai buscar Deus. Você vai buscar as suas vontades. Você não quer Deus. Você está querendo um pé de coelho. Você está querendo um guru, um mago, um gênio da lâmpada mágica que você esfrega e faz pedidos que você chama de oração o tempo todo assim. Que realmente um salvo por Cristo, ele vai viver para Cristo.
Ele não vai querer mais viver essa vida de pecado. Ele sabe que nessa vida aqui, o que importa é dar um bom testemunho na presença do Senhor. E ele sabe muito bem que se ele escorregar, se ele cair, todavia temos um advogado firme e fiel com o Pai, que é o quem? Que é Jesus Cristo, o justo. Ele é nosso juiz. Aqui eu li Romanos 3, né, a partir do versículo 9 até o 12. Agora eu vou ler Romanos 3 ainda, a partir do versículo 21 e 22 somente. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e os que creem, pois não há distinção. Então, Jesus Cristo é a justificação para todos os que creem. Todos os que creem e fazem obras. Não, não é isso. Não está escrito aqui. E nem nas outras passagens. A gente vê que devemos andar nas boas obras. Devemos. Mas não é isso que nos salva. Ah, não. Um verdadeiro salvo tem que ter obra. Está escrito lá em Tiago que se não tem obra, a fé sem obras é morta. Tiago é um livro que está tratando já com irmãos, que irmãos falam que tem tua obra, me mostra, não, tem tua fé, me mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé sem pelas minhas obras. Ou seja, todo o tempo nós conseguimos ver que ali Tiago, no caso, ele está falando, é horizontal, é de homem para homem. Como eu sei que alguém é meu irmão? Alguém que profere, eu sou cristão, crente em Jesus, mas ela não anda de acordo, eu não vou dar a minha destra em comunhão com essa pessoa, porque ela só professa crer. Eu não sei, não vejo a fé dela, mas quando eu vejo um cristão que professa ser cristão, professa crer em Cristo Jesus, tendo boas obras, eu vou andar da minha destra em comunhão a essa pessoa. Eu vou chamar essa pessoa de meu irmão, eu vou saudar ela, eu vou andar junto com ela. Ela vai ter comunhão comigo. E uma pessoa que não tem um bom testemunho, muitas das vezes ela pode estar salva sim, mas eu não vou andar com ela, porque o Senhor fala o quê? Está escrito na palavra que se alguém, dizendo ser irmão, andar errado nesse mundo, andar cometendo alguma coisa que não convém a um cristão, com tal, nem comer, nem saudar e tal, porque assim a palavra de Deus fala. Então, é certo, a gente sabe uma coisa, que a gente não deve se apartar dos mundanos, pelo contrário, devemos estar com eles, dando um bom testemunho, falando do amor de Deus, falando o quanto Deus nos amou. Deus amou de tal jeito, de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito para que morresse por nós, morresse em nossos pecados. Se Cristo já morreu em nossos pecados, nós não temos mais pecados. Entende? Vou ler aqui Romanos 4, a partir do versículo 3. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, a gente vê todo o tempo Abraão sendo chamado de justo. Mas por quê? Porque ele creu em Deus. E essa é a justiça de Deus. E Deus fala que quem crê em Jesus é justo, porque é justificado pelo sangue de Jesus. Entende? Ora, pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que trabalha, não se lhe é contado a recompensa como dádiva, mas sim como dívida.
E mais à frente está escrito que por obras ninguém vai ser salvo. Por obras ninguém vai ser justificado. Porém, ao que não trabalha. Vou ler mais uma vez. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o trabalhador, não, o ímpio. A sua fé lhe é contada como justiça. Ou seja, um ímpio que crê em Cristo Jesus como tendo morrido em seu lugar, como o seu sangue tendo purificado os seus pecados, você não tem mais pecado para mostrar a Deus. Ou seja, como está escrito em João 5, em João 3, que quem crê em Jesus não entra em juízo. Ou seja, não passa naquele trono de Apocalipse, porque ele não tem pecado para mostrar para Deus, apresentar a Deus. Isso mesmo, não tem. Então tá salvo? É isso mesmo, você já é salvo. Então vou andar pecando à vontade, do jeito que eu andar, como eu quero. Se você pensa assim, certamente ainda não entendeu a salvação. Não entendeu. Porque uma pessoa verdadeiramente salva em Cristo tem certeza da sua salvação. Mesmo assim, ela não vai querer pecar novamente, não vai querer andar no pecado, sabendo que ela está sujeita ao pecado a todo momento. A gente pode se desviar por um momento, mas isso não quer dizer que nós perdemos a salvação. Mas uma pessoa que peca deliberadamente, de caso pensado, eu tenho a salvação, agora certamente essa nunca nasceu de novo. Uma pessoa que é nascida de novo, que sabe que que Jesus Cristo morreu por ela, ela não quer sujar o nome do seu Salvador. O nome do seu Salvador agora passa a ser importante para ela. Ela passa a ser da família de Deus. Ela passa a ser filho de adoção de Deus. E ela não quer sujar o nome da sua família. Ela quer andar em retidão. Por mais que ela erre, mas ela vai querer andar em retidão. Esse é o evangelho. Alguns pegam e falam, não, mas não pode falar assim. Pode sim. Se a pessoa pecar de caso pensado, é porque é um apóstata. Vai ser perdido mesmo. Acabou. Que adianta? Vou sair pecando à vontade. É só um apóstolo, nunca entendeu. É aquele que só professou da boca para fora. Agora, um verdadeiro salvo, por mais que ele esteja em pecado, ele pode sofrer as correções, que Deus é Pai bom, e o Pai bom corrige o filho que ama. Assim está escrito na palavra de Deus. Em Hebreus, está lá assim, está bem claro, que se um filho, Deus tem alguém por filho, se ele está andando errado, Deus vai corrigir ele, sim. Deus é Pai bom, e o Pai bom açoita. Sabe o que é açoitar? Bate. É isso mesmo. Corrige o filho que ama. Porque ele quer educar o filho. Ele quer trazer o filho à luz do entendimento de saber que ele está andando de uma maneira errônea. Jesus Cristo morreu para ele se pôr debaixo do pecado novamente? Não, mas para ele andar em retidão. Mas não venha falar que, não pode pregar assim, não pode falar assim. Deus quer que pregue mentira. Deus quer que sejamos falsos. E falar, não, tem que fazer por onde para receber a salvação. É isso que você está falando para mim? Muitas vezes eu tento entender, mas quando vejo a pessoa falando assim, não, realmente, está escrito a fé e tal, mas não pode pregar assim. Como assim não pode pregar a verdade? Cristo manda a gente pregar mentira. Devemos pregar a mentira para que se abunde mais a graça? Só vai encher a casa grande de pessoas que estão buscando coisas para o seu próprio corpo, mantimentos para a sua barriga, e toda a vida não estão buscando a Deus, buscando o Salvador. Muita gente acha que alguém buscar... primeiramente, toda vez que nós vamos a Deus é porque estamos precisando.
independente, falso ou genuíno. Vamos a Deus primeiramente porque precisamos. Sendo que Deus adora, Ele gosta do filho que precisa dele. Mas agora que entende que Ele é Deus, entende que sem Deus Ele não pode nada. Ele não pode se salvar, Ele não pode fazer nada. Deus faz tudo em todos, a todo tempo. Continuar aqui em Romanos 4, né? A partir do 13. Porque não foi pela lei que veio a Abraão ou a sua descendência a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Então não foi pela lei. Foi pelo quê? Pela justiça da fé. Entende? Não foi, mas tem que ter obras. Observa, lá em Tiago deixa bem claro que tem que ter obras, né, Elson? Fala que Abraão teve obras, sim. Mas antes de ter obra, ele teve obra porque ele teve fé. O Senhor pediu o filho dele em sacrifício. Como assim? Se o filho dele ia ser a descendência dele? Deus tinha feito uma promessa. Ele já com 100 anos de idade, mais de 100 anos de idade, e Deus pediu o filho dele. Ele, sem duvidar, ele ia tirar a vida do filho dele. Porque ele tinha fé em seu coração que Deus era poderoso para até mesmo dos mortos trazer de volta Isaac. Então, as obras dele aconteceu por quê? Mediante a fé. Uma pessoa que realmente crê em Cristo Jesus como seu Salvador, ela vai produzir obras, mas obras por fé, dignas de fé, não obras para poder ser salvo. Entende? Não obras para poder se manter salvo, mas obras dignas de fé, porque sabe que se Deus quer que a gente passe certas coisas aqui, que a gente tem que padecer por um pouco de tempo, como está escrito na Bíblia, porque importa por um pouco de tempo que sejamos contristados com várias provações. Ou seja, importa que sejamos contristados com várias provações. Ou seja, nós sabemos que essas provações são um exemplo para mostrar a nossa fé. É por fé. A gente é salvo por fé, e por fé nós vamos seguir como está escrito. E o justo viverá da fé. Somente disso, da fé. As obras saem naturalmente. Não tem que ter obra. Se tem que ter, você está forçando para ter obra. Isso não é obra genuína. Isso não é obra de um cristão. Um cristão, ele sabe que ele tem obra, agora ele faz para o Senhor em gratidão, assim, ele é grato, ele é obrigado pelo que tu fez por mim, tu me deu a vida eterna, e agora o que me resta é te louvar, é fazer o que tu manda. Tu mandas o que tu queres que eu faça? É isso que um cristão verdadeiro faz, por mais que ele tropece. Eis que alguém edificar um edifício em cima do fundamento. Qual é o fundamento? É Jesus Cristo crucificado. E se alguém produzir um edifício de pedras preciosas, de ouro, de prata, madeira, feno, palha, todavia a obra de cada um será declarada pelo fogo. No dia do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo fogo. O que não sofrer detrimento receberá galardão. Lembra? É uma premiação. E o que sofrer detrimento será salvo. Mas todavia, como que pelo fogo, ou seja, pela justiça de Deus. Creu em Jesus, então você é justo. Essa é a justiça de Deus. Todo aquele que crê não será condenado, como está escrito. Ou será que Jesus mentiu? Você está fazendo de Deus mentiroso quando você fala que você tem que fazer alguma coisa. Irmão, tem que fazer para não perder a salvação. É mentira, não pode perder. Vamos dar uma adiantada.
e vamos ler em... cadê? Romanos... Aqui. Romanos 8. Vamos ler aqui a partir do 37. Mas todas essas coisas somos mais que vencedores, porque porque nós amou, calma aí, repetindo. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa presente, nem coisas futuras. Sabe que coisas futuras? Nem o que vai acontecer amanhã? Se amanhã eu perder a salvação? Nem coisas futuras. Daqui a um ano, será que eu estou salvo ainda? Nem coisas futuras. Mas será que eu perco a salvação? Nem coisas futuras. Ou será que Jesus Cristo mentiu? Ou será que o Espírito Santo não soube inspirar o apóstolo Paulo a escrever aqui nessa carta direito? Não, apóstolo Paulo. Era mais ou menos isso, mas não era bem assim, não. Creia somente, fé em Jesus Cristo, que Ele cumpre tudo. Tenha fé em Deus, em Cristo Jesus como seu Salvador. Nem o futuro, nem coisas futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, nosso Senhor. Então nós vemos que nada, nem você mesmo pode separar. Se você não crê, você não tem o Espírito Santo, claro que você pode separar. A qualquer momento você não tem a salvação. Se você crê de coração, como diz a palavra, você tem o Espírito de Deus. Que Deus deu para ficar com a gente até quando? Até a gente tal hora? Não, para sempre. A palavra de Deus é firme. Não, está escrito, mas para sempre. O Espírito Santo nos é dado. Se temos o Espírito de Deus, somos dele. Se não temos, não somos. Se alguém não tiver o Espírito Santo, não é de Deus. Se você realmente crê de coração, você tem o Espírito Santo de Deus e você é dele. Entenda, somente isso. Não tem como perder a salvação, ponto. Não fique inventando história, porque você está mentindo para os outros, mas está mentindo mais para você, porque você tenta acreditar no que você está falando, que não está escrito, pode ter muitos que vão se apostatar da fé, vai sim, vão ser igualzinho a você, vão ser pessoas que só professam, que não têm fé, que não crê, que já tem a vida eterna. Jesus fala, quem crê em mim tem agora a vida eterna. Não entra em condenação, já passou da morte para a vida. Ou seja, você passou da morte para a vida, não, agora vai ter que morrer de novo, porque eu falei, mas não era bem assim, vocês levaram muito a sério o que eu falei. Será que Jesus falou assim? Jesus fala que só vai a ele quem foi ensinado pelo Pai. E todos serão ensinados pelo Pai, também está escrito. Como assim ensinado pelo Pai? Ainda fala que não que alguém tenha visto o Pai, mas serão todos, sem exceção, ensinados pelo Pai. Como assim todos? Pelo dom da fé, como está lá em Efésios 2, 8 fala o quê? No versículo 8, pela graça sois salvos. Graça é o quê? Favor imerecido. A misericórdia de Deus, vai ficar melhor. Pela misericórdia de Deus, somos salvos por meio da fé. E essa fé não vem de nós, vem de Deus, entende?
Agora ficou mais fácil de compreender que essa fé não vem de nós, vem de Deus. A misericórdia de Deus nos alcança. A misericórdia, que também é de Deus. Deus é misericordioso e salva aquele que Ele quer, dando o dom da fé, que também é dele. Ou seja, o que eu fiz para ser salvo? Nada. Até o meu crer não veio de mim, veio de Deus. Ou seja, eu não tenho participação nenhuma na salvação. Nenhum homem tem. Graça quer dizer isso. Misericórdia de Deus. Eu tenho que... Se você tem que fazer alguma coisa, você está falando que Deus, a misericórdia de Deus, não é o suficiente para te salvar. É isso que você está dizendo. Que Deus, não, tem que fazer. Não, não tem que fazer. Agora, você deve fazer porque você é salvo. Se você não fizer, vai sofrer castigo. Se realmente é salvo, vai sofrer punições, vai ser castigado, vai ser ceifado se for preciso, terá sua vida cortada aqui da terra e pronto, acabou isso. É isso. Um salvo não perde salvação. Ou Cristo Jesus, você está dizendo que Cristo Jesus é o maior mentiroso da história. Ele mentiu, sabe? É hipocrisia sua falar que, não, um salvo pode sim perder a salvação. E muitas vezes você vê que realmente está escrito na Bíblia e todo o tempo o que eu acho mais triste é a pessoa pegar e falar assim, não, mas eu creio na tua fé, mas não pode falar isso. Ou seja, não pode falar para os outros pregar assim, tem que pregar a mentira. Porque a palavra de Deus é a verdade. A salvação é por graça, somente. É o favor de Deus para todo aquele que crê. É a misericórdia de Deus para todo aquele que crê. É o favor imerecido de Deus para todo aquele que crê. E se alguém crê, esse crer não vem dele, vem de Deus. Então, a misericórdia de Deus, somente a graça. Essa é a graça, favor imerecido. Creia em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Eu vou ler aqui um pedacinho, eu ia acabar agora, mas só esse pedacinho de Romanos 9 que me veio na cabeça agora. Romanos 9, a partir do 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu esta lei, porque não buscavam pela fé, mas como pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e quem nela crê não será confundido. Fica bem claro que quem crê nessa pedra de tropeço e rocha de escândalo, que é o Senhor Jesus, não fica confundido, porque esse é o fundamento, está alicerçado nessa pedra angular, o qual os principais arquitetos rejeitaram. E assim também os que não são da fé rejeitam, a partir do momento que falam que tem que haver obra para ser salvo, estão rejeitando essa pedra. Ou seja, a salvação é só por graça. Leia a Bíblia, leia, não deixe ser influenciado pelo que os outros falam. Vejam o que está escrito na Bíblia. Se o Senhor, a Bíblia não pode entrar em contradição. Se Deus fala que tem a vida eterna, não pode perder a salvação, ponto final. Jesus mesmo fala que quem for a ele, de maneira nenhuma ele lançará um fora.
que a vontade do Pai é que ele ressuscite todos no último dia, que forem até ele. Entenda isso. Ou seja, para ir até ele tem que ser pela fé. Ou seja, sem fé é impossível ir até Cristo. Você acha que está indo até Cristo, mas você está indo atrás dos seus interesses, mas não está indo até Cristo, porque só vai a Cristo quem for ensinado pelo Pai. Não que alguém tenha visto o Pai, mas serão todos ensinados pelo Pai, através da fé, como está escrito. Ou seja, somente crê em Cristo Jesus. E ele diz mais, que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele ou da mão do Pai. Meu Pai que mais deu é maior do que todos. Eu e o Pai somos um. Então, saiba, Jesus é Deus. Então, é impossível arrebatar uma ovelha, é impossível ele perder alguém. Se você crê em Jesus do seu coração, você tem a vida eterna, já passou da morte para a vida e ponto final. Amém.